A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Sã Doutrina. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E na lição de hoje, lição de número 8, estaremos comentando a lição A Sã Doutrina. O texto principal encontra-se em Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Resumo da lição: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. O texto bíblico encontra-se em Tito, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 10. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 8, a sã doutrina. Então, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, hoje estaremos estudando um tema bem interessante, bem propício para as nossas vidas e para a edificação tanto espiritual quanto também no conhecimento, que é o que a palavra de Deus nos fala, que nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Então, sempre que a expressão sã doutrina aparece nas Escrituras, ela tem relação com o compromisso que o pregador, com o compromisso que o ensinador devem ter de falar dela, assim como o objetivo de mostrar o quão resistente o ser humano é aos seus princípios, para divertir a igreja a permanecer em alerta na proteção aos ensinos enganosos. Por isso, o texto bíblico já inicia assim, que tem como referência o livro de Tito, a carta que Paulo escreve a Tito, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10, o versículo 1 fala: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É justamente com este cuidado que deve ser preservado nas nossas vidas, que é um objetivo de advertir a igreja do Senhor a permanecer em alerta na proteção aos falsos ensinos, aos ensinos enganosos. O tópico primeiro, o autor vai falar o que é doutrina. Neste ponto aqui, ele vai mostrar, como já nós temos falado ao longo deste trimestre, que nós temos uma fonte de toda a doutrina cristã. E a fonte de toda a doutrina cristã é o que está preconizado na palavra de Deus. E a definição aqui proposta, ela parte, portanto, de aspecto tanto etimológico, pois eles são necessários e têm o seu espaço de atuação, mas também vamos fazer uma abordagem que será feita com base a partir de identificações bíblicas sobre doutrina, e tudo isso vai começar já desde o Antigo Testamento e vindo a concluir no nosso esboço no Novo Testamento. O primeiro subtópico vai falar sobre o significado de doutrina. E dentro dessa perspectiva aqui do significado da palavra doutrina, o autor vai mostrar a etimologia da palavra, que vem do latim doutrina, e a expressão ela aponta em duas direções que caminham juntas. E sendo elas, a primeira direção que ele vai falar é o conteúdo a ser ensinado, e a segunda direção é o ato de ensinar em si. Então acrescenta-se aqui, como a gente falou, o título da lição é a sã doutrina, acrescenta-se junto à palavra doutrina, acrescenta-se a palavra sã. E é uma referência de uma qualidade da doutrina bíblica.
tratando-se de uma forma específica de analisar esse tema. E isso requer uma atenção especial, meu irmão, porque devido à importância que a Bíblia dá a ela e à necessidade imposta à igreja na atualidade. Então, em linhas gerais, o termo sã doutrina, ela aponta para um ensinamento saudável, sob a perspectiva e o crivo das Escrituras Sagradas. Uma doutrina saudável e em conformidade com as Escrituras cumpre, no mínimo, 3 propósitos importantes. O primeiro propósito é separar o que é saudável daquilo que não é doutrinariamente. Segundo, contribui com a manutenção da saúde espiritual da igreja. E terceiro, oferece recursos no enfrentamento aos falsos ensinos. Então, uma vez que um dos objetivos do uso do termo sã doutrina é o de separá-la da doutrina falsa, é indispensável que aqui sejam apresentados, conforme a Bíblia apresenta, os 3 tipos de natureza doutrinárias existentes. A primeira doutrina que existe é a doutrina de Deus. A segunda é a doutrina de demônios. Já falamos sobre uma lição específica sobre isso. E a terceira é a doutrina de homens. Então, dentro da perspectiva bíblica, existem essas 3 doutrinas. E nós aqui estamos falando da sã doutrina, que é justamente a doutrina que vem de Deus, porque a Bíblia fala dessas 3 doutrinas. Doutrina no Antigo Testamento. Este ponto pressupõe a analisar a doutrina bíblica sob a perspectiva do Antigo Testamento. E isso tem um duplo objetivo. O primeiro é desconstruir a ideia equivocada de que doutrina é algo restrito ao Novo Testamento. Este é um objetivo desse tópico aqui, fala justamente isso, que a doutrina ela não está restrita unicamente e exclusivamente ao Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já tem doutrina. E segundo, é apresentar as bases doutrinárias lançadas no Antigo Testamento e que sustentam firmemente os ensinos apresentados de forma ainda mais clara no texto do Novo Testamento. Então, o caminho que conduz a uma compreensão de doutrina à luz do Antigo Testamento passa justamente pela lembrança de que doutrina é o mesmo que ensinamento, no sentido de conteúdo básico dos princípios divinos, que o crente deve observar para que agrade a Deus e viva bem. Dentro do Antigo Testamento, nós vemos Deus dando a lei a Moisés, dando a lei ao povo como uma regra, ou seja, Deus ali deu a lei cerimonial, Deus deu a lei ali civil, Deus deu a lei moral, ou seja, no Antigo Testamento existia doutrina sim, porque doutrina é justamente o ensinamento, o direcionamento correto. Então, a abordagem do Antigo Testamento sobre o significado e o papel da doutrina, ele vai além do que foi posto por Moisés. Aliás, é possível encontrar indicações a esse respeito em todo o Antigo Testamento, nós encontramos. Em Jó 11, versículo 4, fala que a doutrina é pura. Provérbios 4, 2 fala que a doutrina é boa. Isaías 29, 24 fala que a doutrina ela é transformadora. Então, o que se percebe é que na primeira parte das Escrituras, a doutrina ela é apresentada como um presente gracioso de Deus, já que é por meio dela que o seu povo pode trilhar pelo caminho da pureza, da bondade e da transformação. Então, a doutrina encontrada no Antigo Testamento, ela cumpre o papel de antecipar, cumpre o papel de preparar o caminho para aquilo que plena e claramente viria a ser apresentado no Novo Testamento, ainda que a doutrina seja uma só em ambos os testamentos. A doutrina do Novo Testamento é a mesma do Antigo Testamento. O autor encerra esse tópico falando sobre doutrina no Novo Testamento. Se a doutrina no Antigo Testamento, isso é ainda mais evidente no Novo. Isso se dá porque o advento de Cristo ocorreu. E ele é o cumprimento máximo da doutrina.
Logo, meu irmão, a abordagem do Novo Testamento, ela ocupa-se ainda mais em explicar não somente a previsão e o significado, mas principalmente o cumprimento de toda a lei. Há ao menos duas expressões gregas que juntas são capazes de lançar luz na elaboração sobre o entendimento de doutrina na perspectiva do Novo Testamento. A primeira palavra é didascalia, que é de onde vem a palavra didático. Isso aqui trata não só de um conteúdo doutrinário, como também de ato de transmitir com a intenção de ensinar os seus princípios. E isso implica na compreensão de que tanto o que se ensina, quanto a forma com que isso é feito é importante. Por isso aqui é a didática. Já outra palavra no Novo Testamento que refere-se à doutrina é didaquê, que embora ela tenha o mesmo sentido de ensino e conteúdo, ela se distingue por dizer respeito apenas ao que Jesus ensinou. O autor comenta sobre essas duas palavras, mas o nosso foco aqui fica em didaquê, porque aqui ela também se refere a ensino, ela também se refere ao conteúdo ao qual é ensinado, mas ela tem uma distinção, porque ela diz respeito apenas ao que Jesus ensinou. Então, os ensinamentos de Jesus, eles assumem o significado com o peso da eternidade, pois conforme ele mesmo afirma, Jesus falou sobre isso, que a sua doutrina ela vem de Deus. E é por ela mesma que o homem pode encontrar sua veracidade. Porque Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o verbo encarnado. O tópico 2, o autor vai falar sobre a doutrina vem de Deus para os crentes. Deus é a verdadeira, Deus é a única e suficiente fonte de toda verdadeira doutrina. Os princípios e as exigências doutrinárias, elas não são destinadas a todas as pessoas, mas elas são destinadas exclusivamente aos que pertencem à Igreja de Cristo, isto é, os filhos de Deus. Então, antes de avançar, minha irmã, nessa direção, é importante pensar a doutrina como uma espécie de mapa que mostre e ensina o caminho de retorno ao estado original para o qual o homem foi criado. Porque este é o foco da doutrina de Deus, é trazer o homem para o caminho de retorno original ao qual foi perdido no Éden. E tudo isso tem uma finalidade. E é justamente para essa finalidade que Deus criou o homem. Qual a finalidade de Deus ter criado o homem? Em primeiro lugar, nós devemos entender que a salvação não é o fim para o qual o homem foi criado. O homem não foi criado por... a salvação não é o fim para que a salvação não é o fim para o qual o homem foi criado. Mas o meio porque Deus, ele resgata o homem que se perdeu devido ao pecado. Então, minha irmã, a primeira finalidade de Deus ter criado o homem é esta: mostrar que a salvação não é um fim para o qual o homem foi criado, mas o meio porque Deus resgata o homem que se perdeu devido ao pecado. Em segundo lugar, de acordo com as Escrituras, o homem foi feito com a missão de refletir o caráter e a imagem de Deus à medida que cumpre o dever de cuidar e proteger da terra. Assim que resgatado pelo Senhor, o crente começa uma longa, difícil e prazerosa jornada de retorno ao estado original do homem, que se dá por meio da ação do Espírito Santo que opera a obra de santificação na sua vida. E a palavra de Deus é o instrumento, porque isso ocorre de fato. Então a doutrina ela ocupa o imprescindível papel de apontar o caminho a ser trilhado em direção a uma vida que agrada a Deus. Por isso o autor começa falando que a doutrina vem de Deus. Nós já falamos sobre isso, que Deus é a fonte da sua palavra e é nela que a doutrina cristã é encontrada. E assim sendo, toda genuína doutrina ela vem de Deus. Isso que nós entendemos e compreendemos. Então, portanto, meu irmão, de forma clara e objetiva, respondendo à questão central deste ponto, Deus é a fonte de toda a doutrina e deve ser altamente valorizada pelo crente.
para quem ela foi dada, escrita e ensinada. A doutrina é para os crentes. A doutrina é para os crentes. Desde os tempos passados, o Senhor buscou separar um povo para representá-lo e andar com ele. Nas palavras de Jesus, o principal diferencial desse povo é a obediência à sua palavra. A relação do sentido eterno da palavra de Deus e as suas exigências não se destinam a todas as pessoas, mas exclusivamente aos verdadeiros discípulos de Cristo, que se interessam e buscam conhecê-la cada vez mais. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não a amam também está presente no Antigo Testamento, meu irmão. A santidade, por exemplo, que é parte da doutrina bíblica, não é uma exigência feita de Deus a todos, mas somente ao seu povo, pois a exigência feita aos pecadores não é de santidade, mas que eles se arrependam dos seus pecados. E a entrega da doutrina, inicialmente, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, mostram com clareza o interesse de Deus de que o seu povo fosse informado, que seu povo fosse ensinado acerca da verdade dos seus ensinamentos. Além do interesse de Deus, ele também deixou recursos pelos quais a sua doutrina seja entregue, seja explicada, seja aplicada ao seu povo com a devida clareza e eficácia. No Antigo Testamento, nós vemos o sacerdote exercendo ali o ensinamento, exercendo ali o sacerdócio, fazendo com que o povo entendesse, compreendesse a lei. Deus sempre teve essa preocupação de que o povo estivesse alimentado da sua palavra, que o povo estivesse não enganado, mas que fosse aberto os olhos. E Deus levantou homens e mulheres para mostrar ao povo que Deus tem um amor pelo povo através do ensinamento, através da mensagem da sua palavra. E Deus mostra isso através de santos homens e mulheres que foram levantados ao longo de todos os tempos, desde que o mundo é mundo, para proclamar a vontade de Deus a humanidade. Então, da mesma forma como Deus fez no Antigo Testamento, ele faz isso no Novo Testamento. E no Novo Testamento hoje nós temos a palavra de Deus inspirada, que é a Bíblia Sagrada, e temos a convicção, a certeza de que a palavra encarnada também habitou entre nós, que foi Jesus Cristo. Então, através, meu irmão, da mensagem inspirada, da palavra encarnada que é Jesus Cristo, Deus nos deu a conhecer a sua doutrina, ou seja, ele entregou os seus ensinamentos para a humanidade. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre a doutrina é a base da conduta do crente. A doutrina é uma referência para o crente, é o que fala o subtópico. E a verdade é que nós temos referência em toda a nossa trajetória de vida. Nós paramos e olhamos para alguém. Nós paramos e olhamos para algo e temos algumas coisas na nossa vida como referência. E dentro da perspectiva bíblica, nós temos que ter um referencial. E esse referencial ele deve ser Cristo. Esse referencial deve ser Cristo, porque Deus estabeleceu referências. E essas referências que Deus estabelece, Ele mostra para nós, para a humanidade, que aonde nós devemos nos ter como base, em quem nós devemos ter como referência. E isso é muito claro. Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele fala: e o que de mim? Entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar os outros. Paulo aqui mostrando que ele tem um referencial para Timóteo. Timóteo se referencia em mim. Tu ouviste de mim. A palavra de Deus também nos mostra, meu irmão, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. Então, o maior referencial para a igreja não tinha que ser outro. É o próprio Cristo, é Jesus. Então, como conjunto, meu irmão, de ensinamentos divinos, a doutrina serve ao crente como referencial norteador na sua vida. Assim como a luz oferece segurança ao viajante, evitando acidentes e erros, dando inclusive as condições necessárias para possíveis correções de rota e direção,
Nós concluímos, portanto, que a doutrina bíblica ela também atua como ponto de referência ao crente na sua trajetória cristã. Quer em tempos bons, quer ruins, quer agradáveis, quer desagradáveis. Até porque é por meio da sua palavra que o Senhor Deus preserva a fé e, consequentemente, a fidelidade dos seus filhos, inclusive os auxiliando no cumprimento das suas responsabilidades. Caminhando para o final, tu vai falar sobre a vida cristã e suas responsabilidades. A vida cristã traz responsabilidade quando o homem se converte a Cristo, porque nós falamos anteriormente que Deus entrega a sua doutrina e ele mostra exclusivamente para os que são seus. Ou seja, por isso a palavra de Deus mostra que ele exige santidade, não do pecador, mas ele exige santidade dos seus servos, dos crentes. Então a santidade, meu irmão, é uma responsabilidade do crente. Então a vida cristã ela traz responsabilidade, que é refletir a imagem de Cristo diante da sociedade, da qual estamos inseridos. E é isso que Cristo nos chamou, para mostrarmos o caráter dele através da nossa vida ao mundo perdido, porque isso é que traz transformação. Porque um testemunho dado ele vale mais do que 1000 palavras. Então nós devemos entender e compreender que a palavra de Deus nos chama para termos responsabilidade com o que está escrito nela, seguindo os seus estatutos e os seus mandamentos. E o autor encerra a lição falando sobre a conduta do crente nos seus relacionamentos, porque o cumprimento de muitas promessas bíblicas depende diretamente da qualidade dos relacionamentos dos crentes. E o que implica em dizer que esse é um tema de elevada importância à luz das Escrituras. A condição do maior e mais importante sermão pregado por Jesus começa com uma abordagem sobre uma das boas formas de o crente relacionar-se com o seu próximo. Então, o relacionamento ele está dentro dessa esfera de conduta do crente. O crente, através de seus relacionamentos, mostra que, de fato, ele está exalando o bom cheiro de Cristo. E as qualidades que Cristo dá no Sermão do Monte, meu irmão, está intimamente ligada a relacionamento. E as Sagradas Escrituras, ela é um texto de relacionamentos. Os nossos relacionamentos com nossos irmãos na igreja, com nossos vizinhos, com nossos amigos no trabalho, colegas de trabalho, de faculdade, de estudo, mostram de fato se nós somos de Deus ou não, porque é através dos nossos relacionamentos. Por isso a palavra de Deus nos fala. E o mundo vai conhecer que verdadeiramente vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E o amor é esboçado através de relacionamentos. Através dos relacionamentos sabemos se de fato uma pessoa é discípulo de Cristo ou não. Então a igreja deve amar e está sempre apegada à sã doutrina, pois esta vem de Deus e é dada à igreja com exclusividade, com vista a auxiliá-la na nobre tarefa de refletir o caráter de Deus em todas as áreas da vida, principalmente nos seus mais variados tipos de relacionamento. Tudo isso para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 8, a sã doutrina. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.